Apesar de ser considerado um Beatle quieto, George Harrison sempre deu o que falar, aproveitando os benefícios que tinha. Como um Beatle, ele explorou e desenvolveu sua curiosidade e habilidades, conseguindo expressar seus pensamentos e ideias através da música. Uma de suas maiores lições é que sempre há algo mais neste mundo material. Em homenagem a ele, hoje vamos conhecer alguns fatos sobre George Harrison. Sempre houve uma dúvida se George Harrison nasceu em 24 ou 25 de fevereiro, oficialmente registrado como dia 25. Anos depois, descobriu-se que ele nasceu nos últimos minutos do dia 24. Era conhecido por não prestar atenção nas aulas, preferindo desenhar guitarras no final da sala. Sua primeira guitarra foi uma Egmont Toledo 105, conhecida como Rosette pela marca Egmont, posteriormente chamada de Rosette 276. George Harrison formou sua primeira banda, The Rebels, com seu irmão Peter e seu amigo Arthur, colaborando em canções como Cry for a Shadow e In Spite of All the Danger, com John e Paul. George Harrison foi o primeiro dos Beatles a visitar os Estados Unidos em setembro de 1963 para ver sua irmã Louise, e durante essa visita descobriu a música de James Ray, que anos depois ele regravaria como I've Got My Mind Set on You. Com seus colegas, chegou aos Estados Unidos em fevereiro de 1964. Na época, Louise disse que George Harrison estava doente e instruído a falar pouco para cuidar de sua voz, sendo apelidado de Beatle quieto ou Beatle silencioso. George Harrison também tocou com a banda Le Stewart Quartet entre janeiro e agosto de 1959. Don't Bother Me foi sua primeira composição solo. Uma guitarra clássica espanhola, a Ramírez GH, foi nomeada em homenagem a George Harrison. A Ramírez GH é uma edição especial criada pela famosa casa de guitarras Ramírez, que homenageia Harrison por sua influência e contribuição para a música. Existe um asteroide chamado Harrison 4149, descoberto em 9 de março de 1984. George Harrison experimentou LSD pela primeira vez com sua esposa Patty, John Lennon e Cynthia Lennon, em 1965. Em sua casa, no Havaí, Christina Kelleher invadiu a residência de George Harrison, cozinhou uma pizza que encontrou no frigorífico e alegou ter uma conexão psíquica com George. Ela foi presa por stalkear a família Harrison, já que havia anos que ela os perseguia. Durante a invasão, Kelleher não apenas cozinhou e comeu a pizza, mas também bebeu algo, ligou para sua mãe e foi encontrada lavando suas roupas na casa de George Harrison. George Harrison foi brutalmente atacado em sua casa em Freer Park, poucas semanas depois do incidente com Christina Kelleher, no Havaí. Em 30 de dezembro de 1999, um intruso chamado Michael Abram invadiu Freer Park e atacou George Harrison com uma faca, causando ferimentos graves. Era um excelente instrumentista, tocando guitarra, ukulele, violino, sitar, mandolim, banjo, melotron, órgão, baixo, sintetizador, harmônica e entre outros. Sua cor favorita era roxo. Em 28 de fevereiro de 1972, sofreu um grave acidente, com costelas quebradas, contusão cerebral e pontos na cabeça, além de perder seu Mercedes. Em julho do mesmo ano, foi multado. George Harrison foi o primeiro Beatle a se tornar vegetariano
aos 22 anos. Insatisfeito com o ambiente pesado que cercava a banda, em janeiro de 1964, ele deixou a banda temporariamente e compôs Wah-Wah, uma música que mais tarde apareceu em seu álbum solo, All Things Must Pass. John Lennon expressou sua mágoa em uma entrevista à Playboy, afirmando que George Harrison sentiu que a influência de John sobre ele era praticamente nula. A relação entre os dois era complexa, com momentos de tensão e distanciamento, apesar de sua colaboração e amizade duradoura. George Harrison escreveu um livro sobre sua vida, intitulado I'm in Mine, onde ele discute suas experiências e desavenças, especialmente com John Lennon e Paul McCartney. Ele afirmou que preferia tocar com John Lennon do que com Paul McCartney, e chegou a dizer que Paul me arruinou como guitarrista. Essas declarações refletem as complexidades e tensões dentro dos Beatles ao longo dos anos. A música The Rain Song, do Led Zeppelin, foi inspirada por George Harrison. John Bonham, o baterista da banda, afirmou a George Harrison que o problema do grupo era a falta de baladas. Glenn Jones, produtor e engenheiro de som que trabalhou com os Stones, Led Zeppelin e os próprios Beatles, mencionou que nem Mick Jagger nem George Harrison gostaram do primeiro disco do Led Zeppelin. Um dos momentos mais conturbados da carreira de George Harrison foi a acusação por plágio por sua composição My Sweet Lord, que foi considerada muito semelhante à música He's So Fine, do grupo feminino The Chiffons. George Harrison foi multado por plágio inconsciente neste caso. Em resposta, ele compôs a música This Song, uma sátira cômica sobre o incidente. Para o single When We Was Fab, George Harrison pediu a seu velho amigo Klaus Voormann para desenhar a capa, assim como Voormann havia feito para o álbum dos Beatles, Revolver. Essas escolhas demonstram a influência contínua de George Harrison e a sua conexão com os colaboradores criativos ao longo de sua carreira. Ravi Shankar foi a primeira pessoa a realmente impressionar George Harrison. Frank Sinatra declarou que Something é a melhor canção de amor já escrita, embora erroneamente tenha atribuído a composição a John Lennon e Paul McCartney, um equívoco compartilhado por Michael Jackson também. Janis Joplin tinha George Harrison como seu Beatle favorito. O concerto para Bangladesh foi o primeiro concerto beneficente organizado por Harrison, com a colaboração de amigos músicos como Ringo Starr, Bob Dylan, Eric Clapton, Billy Preston e outros. George Harrison era um grande fã de Fórmula 1 e compôs a música Faster, em homenagem ao esporte. No vídeo oficial da música, o carro é conduzido por Jack Stewart, tricampeão mundial de Fórmula 1, destacando a conexão de Harrison com a sua paixão pelo automobilismo. Havia planos para que os Beatles estrelassem a famosa trilogia O Senhor dos Anéis. George Harrison interpretaria Gandalf em O Retorno do Rei. George Harrison está na posição número 11 na lista dos 100 maiores guitarristas de todos os tempos, segundo a Rolling Stone. Ele se casou com Olivia Arias em 2 de setembro de 1978. Olivia é de ascendência mexicana e revelou em uma entrevista para o Festival Internacional de Cinema de Morelia que George Harrison tinha um interesse profundo pela música mexicana, especialmente por Jorge Negrete. Ele chegou até mesmo a gravar o pai de Olivia tocando músicas mexicanas no estúdio, destacando seu apreço pela cultura e pela música do México. George Harrison tocou baixo em várias músicas dos Beatles, embora geralmente fosse o guitarrista principal. Algumas das músicas em que ele tocou baixo incluem Golden Slumbers, Carry That Weight, She Said
She Said, Honey Pie e Birthday. Essas são algumas das músicas conhecidas em que George Harrison assumiu o baixo, geralmente porque Paul McCartney estava tocando outro instrumento ou ausente durante a gravação. Em 2017, Olivia revelou que George Harrison compôs uma música para Ringo Starr, provavelmente entre 1970 e 1971, chamada Ring, expressando o quanto sentia falta dele. Além disso, George Harrison tinha uma grande paixão pela jardinagem, tendo plantado mais de 10.000 árvores ao longo de sua vida. Seu livro autobiográfico I, Me, Mine é dedicado aos jardineiros de todo o mundo, destacando sua conexão com essa prática ecológica. George Harrison era um grande fã de Monty Python, e quando o financiamento para o projeto A Vida de Brian foi retirado, ele tomou a decisão incomum de hipotecar Freya Park para garantir que a filmagem continuasse. Além disso, ele fez uma participação especial como figurante no filme, demonstrando seu apoio criativo e financeiro ao grupo Monty Python. E esse vídeo vai ficando por aqui, meus amigos. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no meu canal e deixe o seu comentário aí embaixo, que é de graça. E assim você vai me ajudar e eu vou ajudar você compartilhando tudo sobre o mundo do rock e heavy metal. Adeus, meus amigos, que o Deus do metal esteja convosco. Até a próxima, fui!